Seja bem-vindo ao canal Despertar com Jesus. Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Preste atenção nesta verdade logo no início desta manhã. Se Jesus venceu a morte, então o que está tentando sufocar a sua alma hoje não terá a última palavra. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E em Salmo 143, 8: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti entrego a minha vida. Pai amado, nós começamos esta manhã na tua presença. Antes de olhar para os problemas, antes de correr para as tarefas, antes de enfrentar as preocupações do dia, nós escolhemos olhar para a cruz. E quando olhamos para a cruz, não vemos derrota, vemos amor, vemos entrega, vemos redenção. Vemos o preço da nossa paz sendo pago por Jesus. Senhor, obrigado porque Jesus não foi apenas um homem bom. Ele não foi apenas um mestre. Ele foi o Salvador que tomou o nosso lugar. Ele carregou a nossa culpa, a nossa vergonha, os nossos pecados, as nossas dores e a sentença que era contra nós. Por isso, nesta manhã, nós rejeitamos toda acusação do inimigo. Rejeitamos toda mentira que tenta dizer que não somos dignos de chegar perto de ti. O sangue de Jesus abriu o caminho. A cruz nos aproximou do Pai. A graça nos alcançou. E nós declaramos com fé: Jesus ressuscitou. O túmulo ficou vazio. A morte foi vencida. O inferno não conseguiu segurá-lo. As trevas não puderam apagá-lo. E porque Cristo vive, nós não precisamos começar este dia dominados pelo medo. Porque Cristo vive, nós não precisamos carregar o peso do ontem como se não houvesse recomeço. Porque Cristo vive, ainda existe esperança para esta vida, para esta casa, para esta família e para este coração. Pai, toca agora quem começou o dia cansado. Visita quem acordou sem ânimo. Abraça quem dormiu chorando e despertou lutando por dentro. Que a presença de Jesus invada esta manhã e que onde havia peso, comece a haver alívio. Onde havia culpa, comece a haver perdão. E onde havia desespero, comece a haver esperança. Nós colocamos o início deste dia debaixo do poder da cruz e da verdade da ressurreição, e declaramos: esta manhã pertence ao Senhor. Se você recebe essa verdade, escreva nos comentários: Jesus vive e eu tenho esperança. Jesus está vivo, reina e intercede por você agora. Escute isso com o coração aberto. Você não está orando para um Deus distante. Há um Salvador vivo, glorificado, reinando e ouvindo cada palavra desta oração. A palavra do Senhor diz em Hebreus 1:3: Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E em Romanos 6:9, Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Senhor Jesus, nesta manhã nós te adoramos porque tu estás vivo e assentado à direita do Pai. Tu reinas sobre tudo. Tu tens autoridade sobre a terra, sobre os céus, sobre o presente e sobre o futuro. Nada escapa ao teu olhar. Nada foge ao teu controle, nenhuma lágrima passa despercebida, nenhuma batalha é invisível diante de ti. Pai, nós trazemos a ti agora tudo aquilo que pesa na alma. Nós colocamos diante do teu trono as preocupações financeiras, as decisões difíceis,
as lutas dentro de casa, as dores no corpo, a ansiedade escondida, o medo do amanhã, as notícias ruins, os relacionamentos quebrados, as portas fechadas e as orações que parecem não ter resposta. Senhor, nós entregamos tudo, porque não queremos carregar sozinhos aquilo que só o Teu poder pode sustentar. Obrigado porque Jesus vive para interceder por nós. Obrigado porque enquanto nós oramos aqui na terra, há intercessão no céu. Obrigado porque não estamos abandonados, não estamos esquecidos e não estamos lutando sozinhos. Há um Redentor vivo, há um Rei no trono, há um Senhor que continua agindo. Nesta manhã, nós quebramos em nome de Jesus toda palavra de derrota, toda opressão, toda acusação e toda sentença de fracasso lançada sobre esta vida. Nós declaramos que o Senhor é poderoso para abrir portas, restaurar o que foi quebrado, alinhar o que está confuso, levantar o que caiu e renovar o que enfraqueceu. Pai, visita agora quem está lutando em silêncio, fortalece quem sorri por fora, mas por dentro está exausto, levanta quem está quase desistindo, sustenta quem acordou com o coração apertado e faz esta pessoa sentir, ainda nesta manhã, que Tu estás perto, que Tu continua trabalhando e que o Teu amor não falhou. E enquanto o mundo se agita, a nossa alma se firma nesta verdade. Jesus reina, Jesus intercede, Jesus continua sendo suficiente. Se você crê que Jesus está ouvindo esta oração, comente: o Senhor está no controle. Talvez o que você mais precise hoje não seja de uma resposta imediata, mas de direção. E a boa notícia é que Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em João 14:26: Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E em Apocalipse 1:17-18: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nesta manhã. Vem sobre esta casa, vem sobre esta mente, vem sobre este coração. Vem visitar quem está assistindo esta oração agora e enche este ambiente com a Tua presença. Espírito Santo, sê o nosso conselheiro. Em um tempo em que tantas vozes competem pela nossa atenção, nós queremos ouvir a Tua voz. Em um tempo em que o pecado tenta parecer normal, guarda-nos na santidade. Em um tempo em que a distração quer roubar o nosso foco, puxa-nos de volta para a presença de Deus. Nesta manhã, nós te pedimos, corrige-nos com amor, convence-nos do pecado. Não permitas que a nossa consciência se acostume com aquilo que desagrada ao Senhor. Mantenha o nosso coração sensível, não deixe que a pressa nos endureça. Não deixe que a rotina nos transforme em pessoas espiritualmente distraídas. Espírito Santo, quando estivermos confusos, guie-nos. Quando estivermos fracos, fortaleça-nos. Quando estivermos cansados, renove-nos. Quando estivermos tentados, sustente-nos. Quando estivermos abalados emocionalmente, lembre-nos da palavra de Cristo. Traz à memória aquilo que vem do céu. Traz à memória aquilo que é verdadeiro. Traz à memória as promessas que combatem o medo. Pai, nesta manhã, nós entregamos o nosso interior a Ti. Cura o que ninguém vê. Organiza o que está bagunçado por dentro. Arranca toda a ansiedade descontrolada, toda a opressão, toda a culpa e todo o peso espiritual. E coloca em nós paz, domínio próprio, discernimento, equilíbrio e sede da Tua presença. Nós declaramos que o nosso dia não será guiado pela pressa, nem pela carne, nem pelas emoções desordenadas. O nosso dia será guiado pelo Espírito Santo.
Que as nossas palavras sejam dirigidas por Ti, que as nossas reações sejam filtradas por Ti, que as nossas decisões sejam iluminadas por Ti. Se esta é a sua oração hoje, escreva: Espírito Santo, conduz o meu dia. Há dias em que a alma não precisa de mais opinião, mais barulho ou mais distração. Há dias em que a alma precisa da palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 19, 7-9: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E em Hebreus 4:12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Em um mundo cheio de enganos, Tua palavra continua sendo verdade. Em uma geração confusa, Tua palavra continua sendo luz. Em uma alma cansada, Tua palavra continua sendo alimento. Em um coração ferido, Tua palavra continua sendo remédio. Chegando ao fim desta oração, eu quero te lembrar de algo poderoso. Deus não está te pedindo perfeição para te receber nesta manhã. Ele está te chamando para confiar em Jesus. A palavra do Senhor diz em João 14, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João 3, versos 14 e 15: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Também diz em Romanos 10, verso 17: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Pai querido, nesta manhã nós encerramos esta oração reafirmando a nossa fé em Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é o Salvador. Cremos que Ele morreu por nós. Cremos que ressuscitou. Cremos que reina. Cremos que intercede. Cremos que voltará. E cremos que ainda hoje o Teu poder continua alcançando, restaurando, curando e transformando vidas. Nós colocamos agora diante de Ti tudo o que somos. Entregamos o nosso presente e o nosso futuro. Entregamos os medos que não conseguimos explicar, as batalhas que ainda não vencemos, as áreas que ainda precisam de cura, os sonhos que ainda não aconteceram e as lágrimas que ainda não secaram. Entregamos a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, as nossas finanças e tudo aquilo que nos espera neste dia. Fortalece a fé de quem está orando conosco. Talvez exista alguém ouvindo esta oração e se sentindo fraco demais. Talvez alguém esteja carregando culpas antigas. Talvez alguém esteja achando que foi longe demais, caiu demais ou falhou demais. Mas nesta manhã, nós declaramos: a graça de Jesus ainda alcança, o amor de Jesus ainda restaura, o sangue de Jesus ainda purifica, o nome de Jesus ainda salva completamente. Visita cada lar, traz paz para esta casa, traz ordem para aquilo que está desorganizado, traz cura para o coração ferido, traz provisão para quem está necessitado. Traz resposta para quem está esperando. Traz livramento para quem não sabe dos perigos que corre. E cobre com Teu favor cada passo que será dado neste dia. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu esta oração. Obrigado porque a Tua presença já está agindo. Obrigado porque o céu continua governando sobre a terra. Obrigado porque Jesus é suficiente para hoje, para amanhã e para sempre. Nós declaramos que este dia será vivido debaixo da Tua mão, da Tua paz e da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém.
Se esta oração falou com o seu coração, inscreva-se no canal Despertar com Jesus. Deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com alguém e escreva Amém nos comentários. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua manhã.